Bom, bom dia a todas e espero que os homens sejam contemplados, até para vocês verem como que é quando se fala bom dia a todos e só tem mulher, né? Então, realmente, nós somos mais representativos hoje aqui, como a Juliana falou, né? Eu queria, primeiramente, agradecer esse convite e dizer que a Marita já falou grande parte do que a gente vai falar aqui. Parabéns, né? Eu acho que a gente está em sintonia com aquilo que a gente pretende refletir um pouco e dizer que, na verdade, eu venho de uma experiência do serviço público também e vim para compartilhar algumas coisas, algumas reflexões, né, dentro dessa minha trajetória. Mas não tenho a intenção de vir aqui ensinar ninguém, né? Eu vim aqui compartilhar e que a gente possa fazer trocas, porque eu acredito nesse diálogo e na construção coletiva, né? Não adianta eu vir aqui fazer uma bela palestra e ir embora, se isso não afeta, se isso não reflete e se isso não transforma, que eu acho que é o primeiro objetivo que eu sinto, né, nesse convite já, porque esse convite ele já é uma provocação, né? Da gente pensar esses lugares que as mulheres ocupam e, ao mesmo tempo, os desafios que a gente tem ainda na nossa sociedade. Acho que muito bem, bom, a Maria já falou muitas coisas que eu quero repetir, né? O 8 de março, ele é um dia de celebração, sim, por todas as lutas que muitas outras mulheres tiveram para que nós estivéssemos aqui. Não podemos, né, até muito pouco tempo, 92, acho que é, anos, a gente não podia votar, e agora a gente já vota, é votada, né? Então, a gente avançou, nós temos muitos avanços com relação às questões relacionadas, mas temos uma luta árdua, cotidiana, de todas as mulheres, né? Porque, como eu disse recentemente, quando a gente sente no lombo, a gente faz de forma diferente. Então, assim, os homens, eles têm que estar nessa discussão com a gente, eles têm que estar nesse apoio com a gente. Mas por que somos nós que lideramos essas lutas? Né? Por que somos nós? Porque nós é que vivemos, por exemplo, uma violência obstétrica. Nós é que sabemos o que é isso na prática. Nós é que vivemos a discriminação de gênero. Então, também sabemos o que é isso, né? Como que é que as pessoas se reportam? A gente está, né, contando aí um caso. A pessoa vem, é homem, vê mulheres e já chega dando ordem e tal. Se fossem homens, ou quando chega um homem, ele abaixa a voz e fala diferente. Então, nós sabemos o que é a discriminação de gênero. Então, dizer que, e a gente fala de gênero, é outra palavra que, nossa, que já deu de buchicho essa história de gênero, né? Que nem podia falar que isso é ideologia de gênero, equívocos, né? Equívocos, porque não existe ideologia de gênero, existe uma construção social desigual de gêneros, que é completamente diferente do que se propôs essa discussão de ideologia de gênero. Então, estar aqui nesse momento, para mim, é uma grande honra. Por quê? Porque, gente, eu cada vez que vou num lugar e troco experiências, eu me fortaleço, né? Assim como o objetivo é nos fortalecermos, sairmos daqui mais fortalecidas, como mulheres, né? E o significado que tem isso para cada uma de nós, e como cada uma de nós podemos participar desse movimento. Porque a gente vai olhar para isso e falar assim, nossa, mas é muito complicado, como é que eu vou enfrentar uma sociedade desse jeito, né? Que é machista, vamos falar um pouco sobre isso, né? E quando a gente fala que a sociedade é machista, nós não queremos condenar os homens, nós estamos falando de um sistema social que estrutura uma sociedade desigual entre os gêneros. Aqui nós vamos abordar mais especificamente essa relação masculino-feminino. Nós não vamos entrar na diversidade de gênero, da identidade de gênero, da orientação, né? Nós vamos abordar mais essa questão. Mas gênero, ele é uma denominação bastante ampla nessa construção social. E que caberia, né? Eu até pensei em trazer dados, mas eu penso assim, isso é fácil. Se a gente for no Google, ou naquele chat lá, que conta tudo pra gente quando você quer saber,
a gente vai ter dados, né? Então, assim, vamos tentar, nesse momento, aproveitar para a gente pensar outras questões que às vezes a gente não vê ali e que é necessário a gente pensar para poder mudar a realidade. E todo dia, né, como a gente trabalha eu trabalho muito em palestra, debate sobre políticas públicas e violência de gênero, feminicídio, violência contra a mulher. E quando a gente trabalha isso, a gente percebe assim, e fala às vezes para as pessoas, fala assim, lá na rede, mas é difícil, a gente não consegue. Eu falo, gente, nós não estamos trabalhando, infelizmente, nós não produzimos flores, né? Nós somos floristas, para dizer assim, o que a gente faz é arte, seja na educação, seja na cultura, seja na assistência social, na saúde. E as mulheres vão estar presentes em todas essas secretarias e todas essas políticas públicas. Então, as políticas públicas, elas têm que ter aquilo que a gente fala da perspectiva de gênero. É como se a gente, até agora, estivesse pensando de uma determinada forma e a gente tivesse que trocar um pouco essas lentes que está fazendo a gente olhar para essa realidade. A gente tem que tomar cuidado com isso para não ser capacitista também, né? Falar, vamos tirar lente, vamos pôr lente, né? Para quem enxerga. Mas é para dizer que nós também vivemos nesse sistema que também nos estrutura. Então, nós somos machistas também. Mas as mulheres somos, porque somos construídas socialmente dentro dessa mesma sociedade, em lugares diferentes, né, entre homens e mulheres, né, em oportunidades diferentes, mas nós estamos numa mesma sociedade, que é capitalista, que é competitiva, e aí a dificuldade da gente ter empatia pela outra mulher, não julgar a mulher, porque nós somos competitivos mesmo, né? E na verdade o sistema nos exige isso o tempo todo. Então, e ao mesmo tempo o capitalismo é individualista. Ele não propõe um trabalho coletivo, né? E pensar em política para as mulheres é pensar no trabalho coletivo. As políticas para as mulheres, elas são transversais às demais políticas. Por quê? Aquilo que eu falei, porque as mulheres vão estar na assistência, na saúde, na educação. E nós vamos ter que olhar para essa mulher de uma forma diferenciada de como a gente sempre olhou. A gente vai falar, mas ela não cuida bem do filho. Nós vamos falar isso, uma da colega da outra aqui, nós vamos acabar falando mal das mulheres, né? E falando, mas ela não cuida bem. Sabe Deus o que ela passa no cotidiano dela, na vida pessoal, se ela vem de um processo de violência doméstica, se ela vem de uma história de uma família de violência doméstica, né? Então, nós fazemos, o que nós fazemos quando julgamos as mulheres é repetir aquilo que a sociedade machista faz. É dizer exatamente, desqualificar a mulher o tempo todo. Eu sempre brinco e falo assim, eu sou assistente social, né? Se você vai numa casa e vê a casa suja, né? É muito comum isso em visita e tal. Você virar e falar assim, nossa, como essa mulher é porca. Essa mulher. Ué, por que a mulher, gente? Né? Esse filho não vai bem na escola, esse filho debandou com as drogas, essa menina está se prostituindo. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Essa mãe não cuida dessa menina, por isso que ela está se prostituindo. Essa mãe não cuida desse filho, por isso que ele foi para as drogas, né? Então, isso reproduz esse sistema que a gente vivencia, infelizmente. E dizer que eu venho dessa história, né? Eu já fui gestora, então, como secretária municipal de 2009 a 2012, mas fui servidora quase 30 anos dentro da Secretaria de Política para as Mulheres. Fui gestora da pasta, mas fui servidora pública municipal. E hoje eu sou servidora pública municipal aposentada. De que comecei a trabalhar muito mais depois que me aposentei, infelizmente, né? Porque é impressionante, mas aí as pessoas acham que a gente se aposenta e não tem o que fazer. Então todo mundo te convida para tudo, o tempo todo. Ela é aposentada, ela pode. Ela é aposentada, ela pode. E a gente acaba... que também é uma característica da gente, a gente acaba não conseguindo dizer não, né? A gente fala, não, eu vou.
Ah, palestra ali? Não, eu vou. Ah, tem um projeto ali? Não, eu vou. E eu assumi a presidência do conselho em 2022. Me aposentei em 21, em 22 já engatou, né? Já foi para... E estou na gestão até 26, até o ano que vem, né? E fazer uma gestão de um Conselho Municipal de Direitos, considerando tudo aquilo que a Marita falou, que a gente vive um Estado democrático de direitos, e que os conselhos, eles representam paritariamente junto com o governo, mas eles representam o controle social e a participação da população. Então é um desafio imenso, ainda mais nessa realidade contraditória que a gente tem, né, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Isso a gente podia abrir um parênteses que tem coisa para a gente falar, né? Então eu venho nesse momento eu estou num coletivo que se chama Mulheres EIG. Esse coletivo me indicou para o conselho. Eu fui para o conselho representando então a sociedade civil. Eu represento a sociedade civil dentro do conselho hoje, mas tenho essa experiência de gestão, né? Que acaba agregando, é muito positivo nesse sentido, né? E eu represento o conselho dentro da rede de enfrentamento. Que na verdade, assim, a gente que criou a rede, daí eu já achei um jeitinho de estar lá dentro da rede e não sair de dentro da rede. Foi mais ou menos isso. Foi uma estratégia política, né? Mas por quê? Porque a rede de enfrentamento em Londrina, ela já fez 14 anos e ela é uma rede bastante potente. Aonde você falava aqui das pessoas e das secretarias presentes, eu pensava, nossa, já tem uma rede aqui. Porque todo lugar tem rede, gente. Né? Nós já somos uma rede. Só que quando a gente fala em rede do enfrentamento, daí a gente está querendo fazer as ligas entre essas redes para enfrentar a violência contra a mulher. Então, é isso que a gente faz na rede do enfrentamento, né? E aí, então, eu estou no conselho e na rede. E dentro disso, a gente está ali discutindo política pública para as mulheres e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu venho dessa experiência. E digo para vocês, né, para a gente refletir, o que temos aqui no município? E o que poderemos fazer um dia que pode começar, e já começou hoje, né? O que a gente pode fazer? Para que a gente tenha espaços de discussão de política para as mulheres, para que a gente possa intervir mais nessas desigualdades, para que a gente possa transformar mais essa realidade. Então isso também, eu sempre digo assim para as pessoas, se não for a gente que for fazer isso, quem vai fazer? Vamos pensar. Somos nós. Né? Está na nossa mão, sou eu que estou aqui, você que está lá na cultura, você que está lá, cada uma que está aqui, né? E os desafios são muito grandes, então por isso que a gente precisa criar mais laços entre nós, né? E nós vamos falar isso no decorrer, e na verdade é uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque assim, tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, até para organizar fala, você fala, nossa, mas por onde que eu vou começar? Porque tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria pontuar com vocês algumas questões do serviço público e depois a gente entrar um pouco naquilo que parece para todo mundo comum, que é a gente falar de gênero. A Lei Maria da Penha fala em gênero, a gente fala gênero, desigualdade de gênero, mas vamos entender um pouco como que essa construção se dá na nossa sociedade e nos espaços do serviço público, que são em todos os espaços na sociedade. Então, no serviço público não é diferente, né? O que a gente precisa fazer é essa leitura para que a gente possa caminhar um pouco. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouco das nossas desigualdades. Nós já sabemos que temos desigualdade salarial no mercado de trabalho. Aí a gente fica se questionando, mas por que as mulheres têm que ganhar menos que os homens? Mesmo cargo, né? Mesma função, e a mulher tem que ganhar menos. Então, vamos perguntar isso para a gente mesmo. Por quê? As barreiras no mercado de trabalho, desigualdade de oportunidades, principalmente na ocupação de cargos de chefia e liderança. Que bom que nós temos lideranças e cargos de lideranças, né, com mulheres, da cultura, economia, da gestão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai olhar também em que lugares que estão essas mulheres dentro do serviço público. E aí a gente vai ver assim,
na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Saúde, por mais que tenha mulheres, ainda cargo de chefia ainda é mais difícil ainda, né? Por causa que acho que é para ter recurso, enfim. Acho que a gente não sabe trabalhar com dinheiro ou vai gastar muito. Mas, acho que deve ser isso, né? Mas assim, por quê? Eminentemente na saúde, na educação, porque a nossa formação, ela vem, é uma extensão do cuidado. Ser professora, ser educadora, é uma extensão do cuidado da nossa casa. É ou não é? As educadoras que estão aqui. Né? Então, isso é coisa de mulher mesmo. Entendeu? Isso é coisa de mulher. Gestão pública, que nós vamos ver também que nós somos maioria, como já foi dito aqui, né? Nós também estamos na gestão pública, porque a Marita já falou, nós somos servidoras públicas. Isso aí é um dos atributos de uma característica feminina. Ser servidora é muito mais da mulher que do homem, essa construção. Então, por isso que nós ocupamos esses lugares. E ainda digo que somos privilegiadas por estarmos nesses lugares, porque as outras mulheres, né, estão no mercado informal, né, tentando sobreviver, na periferia, né, sem emprego, sem alfabetização, sofrendo violência em maior intensidade. Todas as mulheres sofrem violência, né? Pode ser de qualquer classe social, qualquer mulher, mas evidentemente que a mulher da periferia, a mulher negra, a mulher deficiente, né? Ela vai sofrer muito mais violência do que uma mulher branca, de classe média alta, intelectualizada, né? Então, essas são as interseccionalidades que a Marita falou, que é importante, sempre que a gente pensa em política pública, pensar nessas interseccionalidades. Por quê? Porque as políticas, elas também impactam de forma diferente para essas mulheres. Né? Então, não adianta você falar assim, Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente fala em mulheridades, porque nós somos mulheres diversas. Se a gente for olhar aqui nesse cenário aqui, olha para nós. Né? Nós não somos só diversas fisicamente. Nós somos fisicamente, nós somos por raça e etnia, nós somos por idade, nós somos por orientação sexual, nós somos por... Enfim, tem uma série de fatores que nos faz diferente. A nossa história de vida já nos faz diferente. Né? Então, considerar isso é dizer que nós, pensar em política para as mulheres, nós temos que pensar, por exemplo, na mulher trans. Aí eu ouvi uma gestora falando assim, mas eu não concordo com isso e eu acho que mulher trans não é mulher. Aí eu tive que dizer para ela, olha, eu sinto muito que você pense assim, mas o que você pensa, como a Marita falou, tem que deixar para lá, porque o que você pensa não é o que a legislação fala. Elas têm direito e elas são reconhecidas dentro da legislação. Então, o que você pensa, eu sinto muito, é uma opinião sua, é um ponto de vista seu, mas elas têm direito e nós, como servidoras, nós temos que garantir esses direitos, que é aquilo que ela falou. As políticas públicas, elas fiscalizam direitos da população. Elas propõem, elas fiscalizam o recurso, fiscalizam a gestão, mas efetivamente o que elas fiscalizam são direitos constitucionais, direitos da população, né? Bom, aí eu coloquei aqui violência de gênero, não só a Maria da Penha, eu pus aí para eu mesmo lembrar que nós temos diversas violências, gente. A Maria da Penha, ela vem trazer a estrutura da violência doméstica e familiar. Então, ela vai falar de violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Mas nós temos outras, estamos conversando ali, eu e a Cíntia, temos a violência intelectual. E como? Nós temos a violência política de gênero. Mulheres que fazem política pública, como eu, como vocês, também sofrem essa violência. E quem está nos cargos de legislação, então pior ainda. A gente assiste isso o tempo todo. As mulheres nos plenários sendo desclassificadas, homem passando a mão. A gente viu isso claramente, né? Foi gravado lá na televisão, deputado lá em São Paulo, né? Passando a mão no seio da mulher e fazendo aquilo. A gente viu que foi uma coisa assim, bem tipo, eu vou pegar ela agora e vou... O que é isso, na verdade, esse movimento que o homem faz? É de intimidação. Por isso que a gente não quer ir para esses cargos. Não é porque a gente não
sabe ser político ou a gente não quer, porque é um preço muito alto. Como eu tenho essa história, essa liderança, um monte de gente vem, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Eu falo, gente, nessa altura da minha vida, eu acho que eu estou contribuindo mais se eu puder discutir política pública, política para as mulheres, que essa é a minha praia. Eu consigo me localizar melhor, não é fácil. Mas estar dentro de um plenário, né, eu vejo aquela Câmara de Vereadores lá em Londrina, e me dá desespero de imaginar eu conviver com aquelas pessoas no dia a dia. Né? Então eu falo, gente, eu não vou dar conta, eu sei que eu não vou dar conta. Então vou contribuir de outra forma, ou seja, nós podemos contribuir de diversas formas. Não precisamos sim de mulheres politizadas e que consigam assumir esse lugar que vai nos beneficiar, com certeza. Nós precisamos de mulheres corretas, né? No Senado, nas câmaras de deputados, estadual, federal, prefeitas, governadoras, né? Nós precisamos de mulheres, por quê? Mulheres que têm esse olhar do que as mulheres precisam e do que as mulheres sentem. Porque também não basta ser mulher e reproduzir. Né? Nós vimos recentemente, né, assim, reprodução de a pessoa é mulher, mas fica elogiando o político porque escolheu a camisa, quem escolheu a camisa foi a mulher. Aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Como se nós servíssemos só para escolher a camisa do marido. Uma política falando de um político. Aí você olha para aquilo e fala, não é possível que a gente ainda está vivendo isso. Mas a gente está vivendo isso, né? Desde os alto escalão até lá embaixo. Então é uma pirâmide mesmo que vai se reproduzindo no cotidiano. Violência obstétrica, violência do stalker, né? Perseguição, o assédio moral. Então, enfim, nós temos diversas violências que nós sofremos. Essa é a violência de gênero. Só vivemos isso porque somos mulheres. Ponto. O feminicídio é isso. Né? Estamos fazendo 10 anos da lei do feminicídio. Agora a contabilização aí de 11.800 mulheres nesses 10 anos, depois da lei do feminicídio. Né? Então, é para a gente pensar, meu Deus, o que é isso? As mulheres morrendo simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, delas não concordar com o domínio masculino, dela romper uma relação abusiva e ele querer vir se vingar dela. A gente está assistindo isso. Londrina, no final do ano, teve 4 feminicídios. Então a gente olha para isso, não tem que ter nenhum, gente. Quantas mulheres mais vão ter que morrer, né, para que a gente possa ter uma igualdade entre homens e mulheres? E quando a gente fala de igualdade, para a gente refletir, aquilo que eu falei, nós não queremos competir com os homens, nós só queremos o nosso lugar. Né? Por quê? Porque a gente hoje está assim, né? Os homens aqui em cima e as mulheres lá embaixo, na balança. A gente não quer virar a balança e ficar por cima e os homens por baixo. A gente só quer que a balança fique por igual, que a gente tenha igualdade dos direitos, que a gente não seja questionado pela roupa que a gente usa, que a gente não seja estuprada e ainda questionada o horário que você estava, a roupa que você estava, com quem você estava, usou droga, não usou droga. A gente não pergunta se o homem usou droga ou não usou droga. Por que a gente tem que perguntar se a mulher tinha usado droga? Ninguém está fazendo apologia de droga, mas o homem usa. Por que a mulher tem que ser questionada disso? E aí vai, o homem anda sem camisa, né, anda do jeito que quer, a mulher não pode. E é questionada se ela tem decote, se ela tem mini saia. Aprendemos desde criancinha. Fecha a perna, menina. Fecha a perna. Está parecendo sua calcinha. Não faz assim que é feio, né? A gente aprendeu isso desde criancinha. E para o menino, o que a gente faz? Deixa o menino correr pelado, fica brincando, até com, né? Fica falando, que bonitinho, né? Olha o piu-piu dele. É verdade, a gente faz esse tipo de coisa. Com filhos, com netos, já vimos nossas avós fazendo, nossas tias, né? Então, essa construção, ela vem lá, olha a importância da educação nisso. Ou seja, temos que reeducar meninos e meninas. Então, para isso, nós temos que nos reeducar também, né? Discriminação de gênero que pode prejudicar o avanço na carreira. Já falamos um pouco disso, né? Que isso aí prejudica, porque é mulher. A sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidados dependentes. É o que eu falei.
especialmente, né, um dos atributos que nós temos é o cuidado. E nós, além de estarmos no serviço público, como você também já falou, Marita, nós estamos aqui pensando se a gente lembrou de descongelar a carne, se a gente lembrou de tirar o feijão do freezer, se a gente deixou de molho, se a gente fez isso, né? Ontem eu deixei uma louça imensa. Eu pensei hoje, meu Deus, vou ter que encarar essa louça, não tem como, né? E tem que fazer. Então já lavei um monte de louça hoje, já ponho roupa para bater. A gente faz de tudo um pouco. Na verdade, as mulheres são muito mais multifocais, né? A gente sente falar isso para os homens, mas sinto muito. Nós somos, né, nesse aspecto, nós somos melhores, porque nós fazemos tudo ao mesmo tempo. O homem, ele se foca, né? Se ele estiver fazendo isso, você fala assim, oh, bem, mas tal coisa assim, não, agora eu estou fazendo isso. Aí a gente faz o quê? Né? E a gente faz isso, faz aquilo, faz ali, vai aqui, vai ali. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, essa é uma característica super positiva para a sociedade. Vamos pensar como que nós somos guerreiras, como nós somos proativas. Por conta disso. E depois ainda nós somos as loucas, né? E ainda assim, essa mulher é louca, ela penando, olha só a situação, ela está lá descabelando e ele está lá, né? E ainda ele vai falar assim, oh, bem, traz uma cervejinha aí que eu estou assistindo futebol. Né? Estou escrachando um pouco os homens, que hoje eu tenho que aproveitar, né? Mas é verdade. Então, isso é para a gente refletir um pouco de que, assim, nós vivemos isso dentro da nossa casa, gente. Nós não estamos falando da nossa vizinha. Nós estamos falando de nós mesmos. Entendeu? Então, assim, quando a gente olhar para a gente e ver que eu faço parte disso, eu vou ter um outro olhar. Eu não vou julgar mais a outra, porque eu vou falar, meu Deus, eu que sei o que eu passo. Ela sabe o que ela passa, ela sabe o que ela passa. Cada uma dentro das suas histórias, das suas realidades, passam situações muito complicadas. Então isso vale para a gente se pensar coletivamente. Nós não estamos falando de uma mulher, nós estamos falando de uma sociedade desigual entre homens e mulheres, né? Bom, sobrecarga de trabalho é dupla, tripla, né? Tudo isso que a gente falou, e cuida de filho, não sei o quê, como se a gente fosse a única pessoa responsável por isso. E nós assumimos isso como nossa responsabilidade. Porque minha mãe fazia assim, porque minha avó fazia assim, porque minha tataravó fazia assim, e a gente faz assim. Só que daí a gente saiu um pouco desse espaço privado e veio para o espaço público, que somos nós aqui, ó. Nós viemos para o espaço público. E aí, foi muito confortável para a sociedade. Ah, você quer trabalhar no espaço público? Então vai. Mas, ó, tem a casa, tem o filho. Eu trabalhei com meninas de EJA, né? E aí tinha uma menina falando assim, né, que ela tinha que levar o bebê na escola, junto, para ela poder estudar, ela tinha que carregar o bebê. Porque ele falou para ela, você quer estudar? Então você se vira, você que vai cuidar do nenê. Então para ela conseguir estudar, ela tinha que levar o nenê. Imagina a gente estudar com o nenê junto, né? Assim, vamos dizer, é quase impossível. E a mulher se vira, faz malabares para isso dar conta. Ela tem que passar na escola, ela tem que passar na creche, ela tem que passar no mercado, ela tem que fazer comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que isso, tem que aquilo. E se ela tem um pouco mais de dinheiro, ela tem que administrar tudo isso, que dá na mesma. Só não é o esforço físico, mas o esforço mental, a carga mental que a mulher tem, por isso que fica louca mesmo. Né? Eu falo que fica louca porque a gente fica meio louca de vez em quando, meio desequilibrada mesmo nessa história, não é verdade? Porque a gente pensa assim, meu Deus, é tudo na minha cabeça, né? Quando morava meu filho em casa ainda, eu pensava assim, por que sou eu que tenho que fechar a porta de casa e apagar a luz todo dia? Eu falava, filho, marido. E assim, eles iam para o quarto, iam para lá, iam para o banheiro, e a casa aberta, as luzes acesas, todo mundo indo dormir. E aí aquilo me intrigava o tempo todo. Gente, por que eu que tenho que fazer isso? E se eu não fizesse, a porta ficava aberta, gente, e a luz acesa, entendeu? Era uma situação tão confortável já para eles que, né, meu filho falava assim,
eu falava, filho, você tem que me ajudar. Ele era solteiro em casa, né? Você tem que me ajudar. Mãe, só você falar o que você quer que eu faça. Filho, é lixo para tirar, é louça para lavar. Você não está vendo esse monte de louça aqui? Mãe, é só você me pedir que eu faça. Não, e é difícil por quê? Porque a gente vem dessa construção social, de que nós, né, já falamos aqui, somos guerreiros. Então nós já botamos a farda e falamos, nós botamos a farda e falamos, sou guerreira, eu posso tudo, né? E aí assim, a mulher vai ficando com aquela carga assim, mas assim, você vai reclamar para quem? Para quem você vai reclamar? Que a sua carga está pesada. Porque de qualquer forma, quem mandou você ter filho? Você tem 3 filhos? Então, quem mandou você ter filho? Né? Ah, sua casa é grande? Ah, então, por que você não mora numa casa menor? Aí você grita menos. Então é como se a mulher sempre fosse responsável por esse movimento, né? E isso traz a questão da violência contra a mulher. Isso que ela está falando. Por quê? Como que você vai dividir com a sua colega o que você está passando na sua casa com o seu marido? Como? Nós não podemos, a gente se priva desse tipo de coisa. Imagina você falar, eu vivo isso do meu marido, e fala, mas como? Como que ela faz palestra disso e vive isso dentro de casa? Como que ela é secretária e vive isso? Como que ela é gestora e faz isso? Né? Na verdade, a gente traz isso pra gente e aí a gente fica assim, bom, eu não posso reclamar disso, bom, eu não posso falar isso, bom, eu não vou fazer isso é meu mesmo. Então, isso eu também penso que é a chave aí para a gente poder olhar as outras mulheres e respeitar as outras mulheres nos seus movimentos. A gente faz como toda a sociedade, julga as mulheres, né? Por conta disso, por conta daquilo, por causa da violência. Se ela sofre violência e o marido sai de casa, por exemplo, ela consegue tirar, vai falar assim, mas também essa mulher é uma chata mesmo, porque né, nem o marido aguentou. Olha só. E às vezes essa mulher está sofrendo uma violência dentro de casa e por isso que ela está saindo, ou por isso que ela arrumou outro mesmo. Porque o homem ele pode arrumar quantas ele quiser e ele ainda vai ser o macho sempre. A mulher não. Se a mulher tiver mais que um, ou se ela tiver um amante, ela vai ser considerada prostituta. E a sociedade inteira vai falar, olha aí, tá vendo? Essa mulher não presta mesmo, olha o que ela está fazendo. Então, a gente sair do julgamento é a primeira coisa. Quando você achar, vamos lembrar disso, ó, quando você achar que você está julgando outra mulher, para e pensa um pouco nisso que a gente está falando aqui, para ver se a gente se corrige um pouco nisso. Porque, gente, a gente reproduz isso no nosso cotidiano, olha, sem dúvida. E não é porque eu tenho essa caminhada, eu reproduzo da mesma forma. Eu tenho que estar sempre atenta, de vez em quando falando, nossa, mas como eu fui machista aqui nessa fala aqui, como eu fui machista nessa atitude aqui. Esse é o primeiro processo para a gente mudar, é a gente se reconhecer, né? Então é o primeiro processo. Assédio moral, sexual, político, que são as violências que a gente já falou. A gente no serviço público vive muito isso, né? E aí você fica, por exemplo, dentro do serviço público, como que você vai denunciar um assédio sexual? Isso pode te prejudicar dentro da tua carreira. E porque ainda, os demais ainda vão dizer assim, ah, mas ele está assediando ela, mas também ela ficou se oferecendo para ele. Ah, mas eu já estava de olho mesmo que ela estava dando entrada para ele ali. Então, ainda vai ser pior. Então, as mulheres não denunciam estupro, violência sexual, assédio sexual por conta disso. Porque serão julgadas, ao invés de serem acolhidas. E as mulheres sabem disso. Nós não sabemos disso? A gente está falando de mulheres aqui que são mulheres privilegiadas. Ainda sempre lembrando isso, né? Mulheres que ainda têm condição de refletir, espaços como esse para refletir. Mas como que nós vamos fazer isso que você falou com a população como um todo? Essas mulheres da periferia, elas também precisam refletir isso. Mas elas estão tão excluídas, né? Elas têm dificuldade de acesso de tudo que é informação e provisão, né, básica, que isso acaba sendo um negócio mais distante. Então, aproximar isso é importante. Não termos também preconceito. As mulheres pobres têm que fazer terapia também, por que não? Mas assim,
a dificuldade que elas têm que galgar mais passos do que a gente que está aqui para chegar nesse momento, né? Aqui um panorama mais para dizer, né, que a gente pegou isso lá em 2024, 27% dos cargos de primeiro escalão dos governos estaduais eram ocupados por mulheres, ó, 27%. Então, de 100%, as mulheres ocupando cargos no Estado, 27%. Olha a proporção. E já em 2025, 42% dos cargos e funções comissionadas de direção e assessoramento e funcionamento público federal eram ocupados por mulheres. A sociedade brasileira defende a ampliação da diversidade racial, de gênero no serviço público, que é a questão mesmo das cotas, da gente ter uma legitimidade desse espaço, né? Por isso que é importante a gente pensar nisso. Em 2022, de acordo com os dados do Ministério de Gestão dos Serviços Públicos, 44,8% dos servidores ativos eram mulheres. A presença das mulheres na administração subiu para 45%. Olha, então era em 22, 44,8%, em 25 nós estamos em 45,6%. Ou seja, muito pouco representado, muito pouco, né, subrepresentado, na verdade. Pode passar. Avanços, né? As mulheres do serviço brasileiro têm aumentado, mas ainda há desafios. Os avanços, o número de mulheres em cargos e funções e assessoramento no serviço público de oportunidade entre homens e mulheres aumentou. O governo federal atualmente está reconstruindo políticas públicas da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Mas de vez em quando até nossos governantes maiores dão uma escorregada, né? E ele fala assim, olha, eu te coloquei nesse cargo porque você é linda. Né? Infelizmente, até o nosso presidente escorrega nessas coisas. Porque isso está muito latente ainda nos homens. Né? É muito latente ainda. E outras, as brincadeirinhas, a gente tem que tomar cuidado com brincadeirinha. A gente também não ficar reproduzindo essas brincadeirinhas racistas, machistas, homofóbicas. Né? Mas é só uma brincadeira, não é uma brincadeira. Isso aí reproduz comportamentos dentro da sociedade, então não é uma brincadeira. Vamos rever também com relação a isso, né? Pode passar. Embora os desafios sejam mais que a metade da população, brasileira e terem maior escolaridade que os homens, as mulheres ainda enfrentam obstáculos para ocupar posições de comando no serviço público. Isso é um dado de realidade. Não está em números aqui, mas para dizer para vocês, somos mais, a maioria, e somos mais qualificadas. Nós estudamos mais, as mulheres. E, ao mesmo tempo, ocupamos muito menos cargos de direção, né? Eu tenho que falar porque eu não aguento. Eu já coloquei isso até no meu Instagram, então é público. Nós tivemos a abertura da Semana da Mulher lá em Londrina, que só tinha homem na mesa. Eu fiquei assim, falei, o que é isso? Né? Você tem vereador masculino, só a secretária e a deputada que estava lá. Não deu a fala para o conselho, então o conselho da mulher não pode falar, mas os homens vereadores podem. Então, isso é uma reprodução do machismo. Que protagonismo é esse das mulheres? Que só tem homem, né? É uma reprodução. É uma foto, igual aquelas fotos que a gente vê, que eu vou passar aqui, né, que tem aquele monte de político do mundo e tem uma mulher, a Karina. Aquela é típica essa foto, né? Que mostra a subrepresentação das mulheres. É a mesma coisa. Né? Tipo assim, alguém escreveu lá no comentário, podiam não ter passado o ridículo dessa foto, porque ela é histórica, né? Nós vamos usar ela pro resto da vida. Quase que eu pus ali, mas eu falei, não, deixa, não vou provocar ninguém, né? Pode passar, por favor. Aqui, eu peguei os dados que tem um pouquinho de diferença, né, do que... Mas, de qualquer forma, porque ela falou em torno de 80, então vamos colocar, né? É mais ou menos isso. Seria 2.129 entre concursados e terceirizados, 573 homens, 26%, e 1.556 mulheres, 74%. Então, olha só, isso aqui é uma expressão. Nós somos mais mesmo, né? E, ao mesmo tempo, poucos lugares de direção, né? Como a gente falou. Aqui, gente, eu coloquei bem pequenininho, mas é porque eu quero falar sobre isso, né? Como que se estruturam as relações sociais na sociedade. E aqui a gente tem que falar 3 palavrinhas aqui, que a gente às vezes não quer falar. Falar de sociedade patriarcal. E lá vem aquela feminista falando de sociedade patriarcal. Né? Mas por que a gente tem que falar disso?
machista. A nossa sociedade é patriarcal, machista e misógina. Mas vamos entender um pouco o que é isso? Nos conceitos. O que é uma sociedade patriarcal? Na sociedade patriarcal prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres e de todos os demais sujeitos que não se encaixam com o padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. Aqui entra isso. Qual é o nosso padrão normativo? Homem, branco e heterossexual. Concorda? Essa é o nosso padrão. Essa ideia do homem universal. Como se o homem fosse também só isso. Mas esse é o padrão. Então, na verdade, quando não se encaixa nesse padrão, ele está fora. A gente já sabe que é a discriminação de gênero, de raça, etnia e de orientação, né? Machista. O machismo, ele se refere a uma ideologia que promove a superioridade masculina, enquanto a misoginia é uma atitude de ódio específico em relação às mulheres. Enquanto o machismo, ele pode afetar homens e mulheres, que é o que nós estamos falando aqui, né? A misoginia é uma forma de discriminação que afeta apenas as mulheres, porque é o ódio das mulheres. O feminicídio é isso, por exemplo, né? A misoginia é um ódio contra as mulheres e a raiz de uma sociedade em que homens são valorizados e mulheres são desvalorizadas. Os resultados são diversos: feminicídio, humilhação, objetificação da mulher, né? Entre outros. Então, essas palavras, a gente tem que falar sobre elas. Aí as pessoas falam assim, mas você é feminista? Eu sou feminista. Ai, meu Deus, então lá vem aquela mulher falando esse monte de coisa e tal. Gente, o que é ser feminista? Não vamos falar da academia, porque na academia tem correntes, tem pensadores que pensam o feminismo A, o feminismo B. A academia serve para isso mesmo, para produzir conhecimento, para refletir e tudo mais. Mas o feminismo não é nada mais, nada menos do que defender os direitos das mulheres. Somos todas feministas. Alguém aqui não defende os direitos das mulheres? Então nós somos feministas. Eu não quero esse nome para mim. Mas eu quero que você saiba que ser feminista é a defesa dos direitos das mulheres. É entender que nós vivemos essa sociedade desigual e que a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres. Os homens, eles estão mais confortáveis nesse lugar. Os direitos deles já estão reconhecidos. Eles vão e vêm, podem ir a hora que ele quiser, voltar a hora que ele quiser, estar no lugar que ele quiser, né? O homem, ele tem mais esse conforto. E nós, mulheres, não. Nós temos que lutar por direitos iguais, né? Essas relações, elas são estruturantes da sociedade, se reproduzem em todos os espaços sociais, na casa, no trabalho, na igreja, nas comunidades, espaços públicos e privados. Então, no serviço público, não é diferente. Por isso que nós estamos falando, hoje nosso foco aqui é a discussão da mulher no serviço público. Mas não é diferente, porque se a gente reproduz isso socialmente, a gente reproduz em todos os espaços. Olha nas igrejas, a hierarquia masculina que existe. Quanto tempo demorou, né, para você ter uma mulher pastora? E ao mesmo tempo, elas são subclasse, porque às vezes o pastor recebe o dinheiro e a mulher que é pastora não ganha, porque ela tem que ser voluntária, né? Ela faz isso, a obra por Deus e tudo mais. Então, olha o que é que a gente vivencia. Então, nós vamos vivenciar isso em todos os lugares. Nos espaços religiosos, as mulheres ocupam, por exemplo, espaços de... Vai ter um almoço. Quem vai fazer o almoço? Reúne as mulheres, aí vai ser lindo. Olha a igreja que linda. As mulheres que fazem tudo, né? Mas não dá para isso. A minha porção é a mesma que a sua. Você faz uma coisa, eu faço outra. Né? Para a gente manter os afazeres domésticos, uma casa limpa. Todo mundo precisa de uma casa limpa. Então não é função da mulher, você está corretíssima. Todos nós temos que dividir, é marido, mulher, filhos, quem estiver dentro da casa, não importa quem seja. É isso mesmo. É um poder diferenciado. A fala pode ser a mesma. Já aconteceu em situações, a gente vê isso até em filme.
Até em filme você vê isso, de você, mulher, ter a ideia e passar para o homem. Falar, ó, vai lá e fala isso aí. Por quê? Porque se ele falar, vai ser diferente de eu falar. Então, às vezes, para ganhar estrategicamente, às vezes a gente até isso faz. Quem tem a ideia, quem tem o projeto é a gente, mas você dá na mão de um homem para ele poder ir lá convencer o chefe. Então, isso, infelizmente, é a realidade. Eu queria só tomar cuidado um pouco com essa fala, porque senão a gente de novo penaliza as mulheres. Isso aí, numa fala para o masculino, isso aí é um prato cheio. Ah, mas as mulheres também são machistas. Ah, mas as mulheres elas também fazem isso. Então, nós mulheres, embora entendamos que nós temos uma construção social estruturada e estruturante dessas relações, como a gente falou, então o machismo, ele é estrutural. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que está dentro do nosso DNA. Entendeu? De todo mundo aqui. Por mais que você tente se libertar, ele está dentro do DNA. Então, a única coisa que eu estou chamando a atenção é da gente não dar um prato cheio, né? Para os homens reforçar esse machismo ainda mais, né? E isso que você falou é verdadeiro. Nós, aquilo que eu falei, nós estamos aqui todos tentando rever esse nosso lugar, mas nós ainda vivemos nessa sociedade. Então, nós vamos reproduzir isso de qualquer jeito. Ó, o gênero, ela é uma categoria sociológica utilizada para demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais. Nós construímos o machismo. Nós já tivemos sociedades matriarcais na nossa evolução da humanidade. E nós construímos o machismo. Aí tem toda uma história, né? Desigualdade sociocultural existente entre homens e mulheres, que repercutem na vida pública e privada de ambos os sexos. Olha ali. Impondo a eles papéis sociais diferenciados, que foram construídos historicamente e criaram polos de dominação e submissão. Então é sobre essa desigualdade que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que isso ele foi criado e estruturado e que coloca a gente em lugares diferentes. Aqui foi dito, já foi dito isso, mas assim, uma mulher, se ela sai no final do dia e fala assim, quer saber, vou fazer um happy hour, vou lá no barzinho. E vou lá no barzinho que toma pinga mesmo, da esquina, sabe aquele barzinho da esquina? Entra no boteco. Aí você entra lá e pede uma pinga, por exemplo. Você imagina como que os homens olham para ela sozinha. Você pode até também, se for com amigas, tudo bem, mas eu digo sozinha. Não é, gente? O homem não faz isso todo dia? Alguém vê algum problema do homem lá no bar sozinho tomar uma pinga ou uma cerveja? Mas as mulheres sim. Então são lugares, tipo assim, mulher é para estar dentro de casa, é para estar no trabalho, fazendo trabalho voluntário, na igreja, entendeu? Mas não no boteco, né, gente? Não na boate, não no boteco, não. Então, assim, as mulheres também, como eu falei, se a mulher foi estuprada, mas ela tinha bebida. Eu disse agora há pouco, o homem ele bebe quando ele quer, ninguém fica falando. Não, ele bebe e bate na mulher. Ninguém fala, mas ele bebe e bate na mulher, né? Não fala, normalmente não fala. Mas a mulher, se ela bebeu, fala, claro que ela foi estuprada, né? Ela bebeu, entendeu? Então, assim, essa desigualdade que a gente está falando, pode passar. Bom, a nossa socialização. Ali eu coloquei bem, né? Porque a gente já teve a ministra falando que meninos usam azul e meninas rosa. Essa é a nossa construção. Como diz o Cazuza, nossos destinos já foram traçados na maternidade. Quando nós estávamos lá na maternidade, nasceu, olhou assim e falou assim, menina, vai ser um doce, meiga, carinhosa, mãe. E se for um menino, nós vamos falar o quê? Vai ser macho, olha o saco roxo. Vai ser macho, esse cara vai pegar todas. Não é isso, gente. Então, nossa construção começa ali, ó. Começa na barriga, né? Agora já na barriga, porque já veluda, já faz aqueles balão, aquelas produções. E aí, nós também colocamos isso, que menino vai pra rua, chuta bola, brinca de carrinho, de luta, com arma. A mulher não. Nós aprendemos desde pequenininha com panelinha. Ai, gente, como eu adorava aquelas panelinhas. Aquelas panelinhas
acostumado a brincar de boneca, para a gente poder saber cuidar de bebê, né, gente? Porque você não vê as bonecas hoje, tem fraldinha, faz xixi, troca a fralda, eu já vi isso, né? Então, quer dizer, ensina você, é um tutorial, né? Para a gente já saber fazer, quando crescer, já saber fazer tudo aquilo. Então, por exemplo, eu fui numa oficina com umas mulheres e tinha uma senhora de idade. E aí, quando a gente estava falando disso, ela virou e falou assim, então, o meu neto, ele tem 5 anos de idade. Ele gosta de brincar de boneca. Outro dia o pai dele até bateu nele, porque falou que ele não pode brincar de boneca. Então, olha como isso é forte. A avó reproduzindo isso e dizendo mesmo que ele não podia mesmo, já se viu um menino brincar de boneca. Como se isso fosse afeminado. Como se isso, porque o pai falava isso, né? O pai batia e falava, você não é bicho, você não é marica, você não vai ficar viado. Então, faz uma pressão. E aí, vale a gente fazer um parêntese de que essa construção social que a gente se socializa e se torna mulher, também os torna homens, né? Porque o homem ele tem que ser uma pessoa o quê? Dura, agressiva, né? Então ele também é criado dessa forma. Então para ele também é difícil romper esse machismo. Mas ao mesmo tempo é possível, né? Vamos lá, mais um. Bom, aí gente, agora sim eu queria que vocês falassem. Nós vamos construir aqui em conjunto. A próxima tela eu trago alguns atributos, mas eu quero antes perguntar para vocês. Se a gente fosse definir aqui desse lado os papéis masculinos, o que é a característica, o que é essa construção de homem na nossa sociedade, e aqui a construção de mulheres. Então vamos começar por onde? Pelas mulheres. Mulher. Aí eu queria que vocês fossem me falando. Quais são as características que constrói uma mulher? Porque a gente já falou um pouco lá da maternidade, né? Já falou um pouco disso. Então, vamos lá. Mulheres. Na realidade, o que deveria ser? O que é? Esta construção, como ela é feita? Mulher. Ela está onde ela quiser, o corpo que ela quiser, a profissão que ela quiser. Isso na tua cabeça e na minha, mas não é da sociedade. Mulher tem que estar naquele lugar, naquela ali. Ó, servidão. Cuidado. Olha lá, cuidado, servidão. O que mais? Sobrecarga. Multitarefas. A mãe perfeita. Mãe, maternidade. Sempre inferior a outra. Inferior, submissa. Peraí, gente, de cada vez. Não pode dormir, tem saúde perfeita. Tem que estar com a saúde perfeita. Não pode reclamar. Recatada, Magra. do lar, magra. Não é desleixada. Então, ter o autocuidado. O que mais, mulheres? Sem destaque. Não pode chamar atenção. Bela recatada. Bela recatada do lar. Não pode sentar com as pernas abertas, falar baixinho. Mulher que grita não é muito bom, não é muito bem vista. Padrão. Olha lá, gente, vamos construir junto. Vocês viram que tem várias características que definem a mulher? A gente fica todo assim. Eu ia falar, a gente fica agitado e eu estou sentindo que eu estou erguendo minha voz aqui. Ó, essas construções, elas são importantes para a gente ver como que a gente reproduz isso no cotidiano, de fato. Então, nós construímos as mulheres. As mulheres é isso, ela tem que ser meiga, dócil, cuidadora, submissa, enfim, todas as características aí que vocês falaram até mais. E o homem, ele tem que ser como? Macho, forte, Provedor. Pegador. A mulher trabalha, ganha, ela que paga as contas, mas o homem é o provedor da casa. O que mais, homem? Homem não chora. Se chorar, não é homem. Então, veja como isso é forte. Os homens também se constroem desse jeito. E
pai, às vezes, reproduz exatamente isso. Para de chorar, você parece uma marica. Para de chorar. Então o homem também se priva. Por que a gente fala, a mulher chora por qualquer coisa? Não, a mulher ela exprime, mostra mais os sentimentos. E o homem ele reprime mais isso. Porque na nossa sociedade um homem que chora é um homem mole, é um homem que não é homem. É ou não é? Nós esquecemos isso, a mulher é frágil, né? Queria ver um homem parir, né, gente? Eu sempre falo isso. O homem tem uma dor de cabeça, já é uma febre, aí vamos lá, né? Você não pode parar de jeito nenhum, não pode ficar doente, tem que estar sempre bem. Homem, o que mais? Já meteu uma boca nos homens, já deu isso? Tá faltando mais, hein? Não, agressivo. O superior. Agressivo. Racional. Que a mulher é mais sensível, emocional. O homem é racional. E nós não, né, gente? Fazendo multitarefas, nós não raciocinamos nada, né? Somos bem bobinhos. O homem ele é visto como inteligente, isso mesmo. Quantas mães solam, né? Quantas mães solam? E pais que não pagam pensão. São solos. Solitárias totalmente. Às vezes até a gente quer que o marido vai para poder cuidar melhor dos filhos e não atrapalhar tanto, né? Porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mas vamos lá, passa ali para o nosso vídeo. Vamos lá, femininos, delicadeza, beleza, que a gente falou isso, tem que se cuidar, fragilidade, responsabilidades no cuidado, mãe, acolhedora. Nós mulheres somos acolhedoras. Também construímos isso, né? Isso aí a gente tem que explorar um pouquinho mais em nós, né? Sensibilidade, TPM, ela está assim, irritadinha porque está em TPM, né? Mas por que também a mulher é desqualificada? Isso é uma questão hormonal, biológica. Menopausa, no nosso caso é menopausa, né? Multifocal e servidora. Então, quando a gente fala em serviço público, olha nós aqui, ó. O homem não está nessa aqui de servidor, sabia? Mas nesses atributos, mas a mulher é servidora, porque é ela que vai fazer o Natal, o jantar. Hoje eu vou fazer jantar com meu filho, com meu marido, com o outro, com o enteado. Hoje tem jantar na minha casa ainda. Então, assim, você já fez uma coisa, já fez outra, lavou a louça, fez aquilo, porque tem que dar conta. Então, a mulher, ela realmente ela acaba fazendo mais essas atividades, né? Mais servidora. Vamos lá. Atributos masculinos: macho, forte, viril, força física, não chora, provedor, autônomo. A gente esqueceu dessa, hein, gente? Mas o homem ele tem autonomia, ele pode fazer o que ele quer. Se ele chegar tarde em casa, o problema é dele. Cheguei tarde mesmo, entendeu? Agora vai você chegar tarde. Onde você estava? Não, onde você estava? Onde você estava? Então, isso é... O homem ele tem mais autonomia. A nossa sociedade legitima essa autonomia do homem. Só. Agressividade racional. Pode passar. Pode passar. Olha aqui o que é gênero, gente. A sociedade, pode passar mais para completar. Aí. A sociedade, ela constrói e determina o lugar social de cada sexo, que é aquilo que a gente falou. O bar é para homem, a igreja é para mulher, né? Então, os lugares que a gente acha. Estar de madrugada na rua é para homem, mulher deve estar dentro de casa esse horário, né? Então, a gente diz que lugar. Mulher brinca de ó, aqui eu achei bem legal isso aqui, né? Porque os meninos não podem brincar de boneca? Para aprender a ser pai. Cuidar de criança, seja nem que não for pai, né? Tem esse atributo, né? Pode passar. A sociedade estabelece papéis e comportamentos diferenciados de acordo com cada sexo. Porque é muito mais comum os meninos ficarem, né, secando, assediando a mulher do que ter mulheres, apesar que hoje em dia, né, a gente também já faz isso, né? Ficar lá olhando, esse aí é bom, esse aí não é bom, esse aí é bonitinho, esse aí é gostoso. A gente não faz isso também. Tem que fazer. Que bom que
podemos fazer isso também. Nós também podemos falar que o homem é gostoso, por que não? Né? A gente só não faz isso. A sociedade, então, estabelece esses comportamentos diferenciados de acordo com o sexo. Pode passar. A sociedade promove relações desiguais, olha. Essa é a foto. Um monte de homem e duas mulheres, ó. Né? Essa não é uma realidade que eu falei lá na mesa na Semana da Mulher. A gente tem pouco espaço de fala. E quando a gente abre esse espaço, a gente quer falar mesmo, está correto. A gente tem que fazer mais rodas de conversa, onde a gente possa conversar isso frequentemente, até para a gente se apoiar mais, né? Vamos lá. Pode mais um. A balança que eu falei, né? Diferente, todos nós somos, todas as mulheres são entre si. E homens e mulheres são diferentes. E que bom, gente, que nós somos diferentes. A desigualdade, né? A igualdade, ela está na diferença. Então, ser diferente é muito legal. Ser diverso. Né? Imagina se todas nós aqui fôssemos iguais e pensava a mesma coisa, vestia a mesma coisa, comia a mesma comida. Imagina se fosse assim. Então, isso é saudável. Agora, essa diferença não pode gerar uma desigualdade. Bom, então eu sou mais rica, então eu vou oprimir a pobre. Eu sou homem, eu vou oprimir a mulher. Essa, então, diferença, ok. Desigualdade, não. Pode passar. Olha lá. O que diz essa figura pra gente? É isso que eu falava da autonomia, né? As mulheres estão sempre no cabresto de alguma forma, né? Tampando a boca, tampando os olhos, né? É uma expressão do machismo isso aqui. Pode passar. Olha a nossa. Por que a gente fica com cara de bruxa? Quero ver se em casa a gente não está desse jeito. Aqui a gente penteou o cabelinho, passou um papelzinho, depois um vestidinho. Mas lá em casa a gente é desse jeito aqui, ó. Né? Porque a gente fica louco com as coisas que a gente tem que fazer mesmo. A gente bota lá uma roupinha, manda ver, faxina, cuida da criança, faz comida. É uma expressão do que a mulher faz mesmo. Pode passar. E quando não é, quem tem condições de pagar, vai pagar outra mulher. Exatamente. É isso. É produção, né? Aqui são assim, como se nós mulheres, já falamos sobre isso aqui, como se a gente tivesse que ser Mulher Maravilha, dar conta de tudo, né? A gente já falou sobre isso. Então você tem que cozinhar, você tem que cuidar do filho, mas você tem que ficar com o marido, né? Fazer sexo com ele, mas você precisa cuidar do corpo, e você tem que estudar, e tem que se maquiar, e olha lá, dirigindo para levar as crianças, né? E não pode reclamar. Essa é a Mulher Maravilha. Alguém aqui é Mulher Maravilha? E ao mesmo tempo nenhuma de nós, né, gente? Nós queremos uma casa mulher. Nós não somos assim, maravilha que nós somos, porque nós somos potentes mesmo em tudo que fazemos. Mas assim, nós não somos Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é aquela que tem que dar conta de tudo e ficar quieta, né? Nós não precisamos ser Mulher Maravilha, nós só queremos ser mulher, né? Pode passar. Olha lá, esse aqui é o sonho de consumo das mulheres. É ver o homem ajudando a mulher. Ajudando, olha lá. Dividindo, fazendo a parte dele. Vai lá. Mais um. Esse aqui é uma pesquisa antiga, mas eu estava vendo os dados atuais, é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto a mulher ela se dedica quase 30 horas semanais de atividades domésticas, o homem 11. Então você há de concordar comigo, Felipe, Diego, que é mais confortável a vida de vocês, né? As nossas referências, elas estão dentro de casa. Então, se a criança, ela cresce vendo o pai fazendo isso que vocês estão fazendo, é fantástico. Por quê? Porque vai criar essa cultura também no seu filho, homem e mulher, né? Vai criar isso. Porque a mulher vai ver, inclusive, se ela for uma menina, ela vai falar assim, nossa, meu pai faz isso, olha que legal. Ela vai querer um homem que faça isso também. Ela vai entender que isso é saudável. E o menino, da mesma forma. Se ele cresce dentro de um lar assim, ele vai ter essa referência masculina, que vai dizer que, não tem, eu ia até falar uma besteira, que não vai cair, né? Se lavar uma louça, se cuidar de casa, né? Porque existe o
um jargão que não tem medo, né? É que tem dois homens aqui, eu não vou falar, né? Caio. Mas isso não é verdade. É para mostrar que pode ter outros modelos. E, mais uma vez, olha a importância da terapia, né? Bom, alguns caminhos para a igualdade. Mudança na cultura da administração pública e da sociedade. A mudança depende de uma política mais ativa do governo e de questões culturais mais amplas e profundas do país. Aí a gente fala assim, nossa, mas isso está distante de mim. Não, não está. Né? Isso é uma realidade ampla, mas isso não quer dizer que nós não podemos, dentro aqui do município de Ibiporã, trazer essa discussão com a administração. O que vocês estão fazendo aqui nesse momento já é o primeiro momento, né? Porque olha só que ousadia vir no Dia das Mulheres falar sobre isso. Isso é uma ousadia, gente, que vocês tiveram. Parabéns, né? Para quem organizou e para quem está presente. É uma ousadia nós já estarmos aqui, nós estamos subvertendo a ordem. Na verdade, se a gente quer igualdade, a gente tem que subverter essa ordem desigual. Nós somos subversivos mesmo, né? Alguns caminhos. Construir políticas públicas promotoras de equidade. A Marita falou isso um pouco no começo. A equidade é uma categoria que a gente tem que ser igual na desigualdade. Então, nós temos uma desigualdade, mas nós temos que ser igual nela. Eu não sei se vocês entendem isso, equidade. Né? É igual o SUS que fala da equidade. É você oferecer saúde para quem mais precisa. Se eu não preciso, tudo bem, mas se ela precisa mais, então é para ela mais. Isso é equidade. Apoiar a construção de diretrizes para uma gestão mais efetiva de Estado. Então, da gente ter isso enquanto política de Estado, né? O que a gente tem ainda na política pública são políticas de governos, né? Que não são de Estado. De governo, que entra um governo, acha que tem que fazer isso, faz desse jeito. Entra um outro, não sei o quê. Nós queremos políticas de Estado, onde as políticas para as mulheres elas sejam garantidas. Veja a nossa luta lá em Londrina, né? Nesse momento, que a gente está lutando pela existência da secretaria. Eles estão querendo acabar com a secretaria depois de 32 anos. Então, é uma luta que nós estamos fazendo. Essa semana saiu na Folha que vai adiar um pouco, então a gente deu uma respirada, mas não acabou, a luta não acaba. A gente tem que estar sempre alerta, porque sempre nos pega isso na contramão. Então, construir políticas públicas, apoiar essas diretrizes mais efetivas do Estado, priorizar recursos e estratégias com foco no atendimento às necessidades da população na sua diversidade. Então, se a população de mulheres precisa de um atendimento, o que vocês têm de serviços aqui no município que atendem mulheres? Sandra, o que tem no município que atende mulheres? O CAMI é o quê? O CAMI é o Centro de Atendimento de Ibiporã. Quando a gente falou das redes, então, por exemplo, que eu falei lá da rede de enfrentamento, essa é uma construção. Nós estamos num momento aqui, que eu estou entendendo que é um momento fértil para nós construirmos um espaço mais acolhedor para as mulheres, onde elas possam denunciar o assédio, a violência, né? Sem serem julgadas. Tem que ser um espaço acolhedor. Lá em Londrina nós temos centro de atendimento, lá de referência de atendimento à mulher. Lá atende mulheres que sofrem violência. Então é um espaço sigiloso, com profissionais, com apoio, né? Mas nem toda mulher quer fazer denúncia, e nem toda mulher quer ir na delegacia. Então o centro de apoio, ele é um espaço que ele deve ser fantástico, que já existe alguma coisa. Mas de ter espaços onde a mulher possa ir, uma casa, um lugar anexo, onde ela pode ir sigilosamente. Gente, aqui é uma cidade pequena, comparado com Londrina. Todo mundo conhece todo mundo. É porque não conhece é parente. Então, assim, a dificuldade de você denunciar uma violência é muito maior, porque eu não vou me expor, depois vocês vão todo mundo ficar sabendo. Então, a gente tem que ter esse espaço, né? Um espaço sigiloso, de acolhimento, com profissionais qualificados para fazer esse atendimento, sem julgamento, acolhendo, orientando. E aí, assim, eu sei que Londrina tem uma realidade completamente diferente, mas quando você fala isso é uma ponta da rede.
Né? Então lá nós temos juizado, delegacia, atendimento dentro da delegacia, atendimento jurídico fora da delegacia, casa-abrigo, isso compõe toda a rede. E Biporã pode ir para esse caminho, né? Dentro das suas possibilidades. Por exemplo, dentro da assistência social, que é a responsável por isso, você pode ter um departamento, uma coordenação que seja de mulheres. Aí, uma política de mulheres. Né? Não precisa ser uma secretaria, mas o conselho da mulher, que a gente pode ir. Eu venho aqui dar umas palestras de conselho também, para nós criar o conselho. Então, a gente pode galgar passos. O que eu quero dizer? Se a gente não começar, daqui 10 anos vai estar igualzinho, ou pior, vai deixar de existir o câmbio. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer? Não é fácil, a gente depende de gestores, mas a gente tem que pensar no coletivo e pensar coletivamente o que não é uma responsabilidade sua ou da assistência específica, mas esse coletivo, né, as várias secretarias, pensarem em conjunto uns espaços como esse, né? Então, essas iniciativas, elas são super importantes, né? Se ela não existisse, era pior. Então, é melhor que ela exista. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda estamos lidando com pessoas que têm o privilégio de ter a condição de empreender, por exemplo, né? Eu não posso chegar para uma mulher lá na periferia e falar, olha, você tem direito, vamos empreender e tudo mais. Porque ela precisa de ter estruturas que, às vezes, ela não tem um básico. Então, é a mesma coisa você falar assim, vou dar um curso para fazer coxinha, salgado, coisa mais comum. Aí vai na casa dela, não tem água, esgoto, uma cozinha, os utensílios, a matéria-prima. Então, assim, pensar que nós temos que buscar mais caminhos que possam acolher e incluir mais mulheres, né? Eu acredito nisso. Então, iniciativas como essa não desconsideram a importância que ela tem, mas ao mesmo tempo penso que nós temos que avançar mais em trabalhos comunitários, coletivos, que possam trazer oportunidades, principalmente para as mulheres que mais precisam, né? E aí, eu queria continuar aqui, nós estamos quase acabando. Já passei, pode passar. Aumentar a licença paternidade, não é só não ficar em casa passeando, não, mas é que os homens terem a oportunidade também de ajudar a cuidar, de estar junto nesse cuidado, né? Sensibilizar mais os homens para isso. Aumentar o número de creches, nós precisamos ter espaço para deixar nossas crianças, porque se a gente quer trabalhar e precisa trabalhar, a gente tem onde? A gente precisa e é um direito. Não esqueçamos que isso é um direito que nós temos. A duração do auxílio escolar, aumento da duração do auxílio escolar, promover uma educação antirracista, considerando as interseccionalidades presentes na realidade. Isso faz parte da política, né, gente? A gente já falou um pouco da interseccionalidade, a gente vai ter que trabalhar isso de formas diferenciadas. Se nós estamos trabalhando com mulheres trans, é uma realidade. Se nós queremos trabalhar com mulheres negras, especificamente, né? Nós vamos trabalhar de forma diferente, porque as necessidades e a forma como essa pessoa pertence na sociedade, elas são diferenciadas. Então não adianta falar aquela ideia universal da mulher. Olha, fazemos isso para a mulher. Nós temos que considerar essas interseccionalidades. Construir uma rede de apoio às mulheres. Isso é fundamental, gente. Ninguém faz nada sem apoio. Nós mulheres temos que criar filho, fazer tudo. A gente não sabe o que faz, o comércio abriu, você tem que trabalhar, não sabe o que vai deixar a criança. Essa é a nossa realidade. Então nós precisamos ter uma rede de apoio. Às vezes a pessoa não tem uma família que apoia, às vezes não tem mesmo, ou não apoia ou não tem a família mesmo, né? Não tem pessoas da família que possam apoiar. Então uma rede de apoio é uma cultura que a gente tem que desenvolver mais entre a gente, de criar uma rede de apoio dentro do município, de criar uma rede de apoio para servidoras, né? E aí trazer as demandas e ver de que forma, né, fazer isso. Promover a colaboração do parceiro, ter momentos como esse que a gente possa discutir também com os homens, né? Assim como você convidou e era Dia da Mulher, vamos lá, outro dia um menino falou assim, que dia tem dia do homem? Eu falei, todos os dias, né? Porque do homem é todos os dias. Mas a gente criar a oportunidade de trazer os homens para esse
fez muito bem para você, está fazendo muito bem você. Olha lá, viu? Então, assim, é legal trazer outros homens. Eles também precisam ouvir. É importante e eles precisam ouvir a gente. O que nós estamos falando aqui é que nós temos muitas lutas pela frente. O que a gente precisa fazer é se organizar coletivamente para que a gente possa listar as nossas pautas e para a gente ir vencendo essas pautas, né? Então, assim, tem hora que a política ajuda, a gente dá um passo para frente, tem hora que tem que voltar para trás, né? E, infelizmente, a gente está vivendo essa onda, né, do desmantelamento das políticas. Queria acabar com a secretaria de 32 anos em Londrina, que é uma referência, né, da mulher. Isso chama desmantelamento de política pública, né? Então, não é uma economicidade isso, porque o custo-benefício disso, a Secretaria da Mulher é que menos tem recurso no município. Então, assim, qual é o custo-benefício? Né, você vai prejudicar toda uma política que está em andamento, que está promissora, por causa de alguns trocados dentro do município. Então, não vale a pena. O que o gestor tem que entender, a gente teve que ficar 2 meses na imprensa, na mídia, fazendo panfletagem e tudo mais, mas o que o gestor tem que entender é isso. E outra, gente, não se economiza em política pública, se investe, porque nós estamos falando em direitos. As crianças têm direito à creche, a criança, o pai tem direito à licença, a mãe tem direito. Nós temos que garantir os nossos direitos. Então, é isso, é sobre isso que nós estamos falando. Estamos quase acabando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue acabar. Promover a maior aproximação entre as mulheres para que a competitividade e o julgamento não sejam reproduzidos entre as próprias mulheres, fortalecendo lutas coletivas no enfrentamento à desigualdade de gênero. Quando se trata de políticas públicas, não fazer escolhas também é um ato político. Quando o governante escolhe mais homens que mulheres, é um ato político deles, né? Quando eu falei daquela mesa lá em Londrina, isso é um recado para a gente. Olha aí, né, o protagonismo de vocês está aqui, ó. Não precisa de Secretaria da Mulher, entendeu? Nós homens podemos falar por vocês. Foi esse o recado que a gestão deu para a gente e para o mundo. Então, o gestor fazer uma escolha de mulheres ou de política para as mulheres ou não é um ato político. Então, nós temos que, né, fazer só um pouquinho. Quando a gente fala de fortalecimento coletivo, a gente fala muito a palavra empoderamento. E aí a gente fala assim, você tem que se empoderar, se empodera, olha, é importante você se empoderar. Isso aí virou assim, uma coisa banal, naturalizada, né? Empoderamento feminino. Não existe empoderamento individual, gente. Ninguém se empodera individualmente. Esse meu empoderamento aqui, ele vem de uma construção de mais de 30 anos, em que as pessoas que eu convivi, me empoderaram para esse lugar. Porque eu tive muita gente que falava assim, não, vai, você é boa, faz isso. Então, assim, pessoas que me incentivaram. Isso é meu empoderamento. Então, nós não nos empoderamos de forma sozinha. Ninguém que ficar dentro de casa sozinho vai se empoderar, gente. Não existe isso. Até existe, né? Existem exceções. Mas é o coletivo. O empoderamento é uma categoria coletiva. Nós, mulheres, estamos falando de uma sociedade estruturada desigualmente entre gêneros. Então, nós precisamos coletivamente nos empoderarmos para que a gente possa transformar essa desigualdade numa igualdade. Apenas isso, simplesmente. Vamos dizer assim, simples assim. Mas não é simples, porque tudo isso é muito complexo. Então, mas ao mesmo tempo, para a gente entender que por que a gente fala da aproximação, fortalecer, não ser competitivo? Por conta disso. Quando nós entendermos que não adianta a competitividade, não adianta o julgamento de outras mulheres, nós estamos falando de nós mesmos quando nós julgamos outras mulheres, quando nós condenamos outras mulheres. Porque nós estamos falando de nós, uma categoria toda de mulheres. E mulheres diversas. Então, só entender que essa luta é coletiva. Nós só vamos mudar e transformar essa sociedade, essa estrutura, se coletivamente nós buscarmos saídas. E aí, assim, aquilo que você falou do Cami, Sandra, né? Assim, temos que começar.
como fala, é incomodar a gestão, né? Fazer, igual sair daqui de uma plenária dessa de servidores, uma proposição, chamar o gestor, sentar com o gestor, discutir, olha, discutimos isso, estamos pensando assim, não deu certo agora? Vamos de novo achar outra estratégia, que é o que a gente faz dentro do sindicato, que é o que a gente faz dentro das nossas associações, dentro dos conselhos. A gente vai buscando estratégias, porque nada é fácil e nada nos foi dado facilmente. Primeiro, porque somos mulheres. Essa é a primeira questão. Então, essa luta é uma luta cotidiana, mas ela tem que começar de forma organizada. Porque senão fica a Marita lutando para lá, ela para cá, eu para cá, ela para lá. Não adianta, a gente tem que concentrar isso de uma forma que a gente pense saídas coletivamente. Mas os conselhos são públicos, nós podemos participar de todas as reuniões, acompanhar as discussões, levar propostas, né? Temos direito à voz, e levar através das representantes, inclusive, articular antes, porque às vezes a gente tem que articular antes as propostas entre usuários, a sociedade civil, né? Para poder levar e confrontar junto com os gestores. Se a gente quer falar de uma sociedade mais igualitária, nós temos que apoiar e contribuir para a abertura de caminhos para que as lideranças femininas ocupem esses espaços. A luta por igualdade de gênero e a busca por melhores condições de trabalho continuam sendo fundamentais para transformar a realidade das mulheres no serviço público brasileiro. E aqui eu deixo para vocês o Gandhi, né, para dizer que você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, nós temos que nos sentir protagonistas dessa luta, né? Eu não posso achar só que isso aí é função do Conselho de Saúde, que é função da Cíntia e da Diana, né? Eu não posso achar que é função só da Marita, ou só dela, ou só dela. Essa é uma função, né, de todo mundo. Então, se eu quero impulsionar qualquer mudança, eu tenho que me engajar nas lutas, nos espaços, levar propostas, pensar propostas. Eu não consigo participar da reunião do conselho, mas eu posso falar com ela e falar, olha, e essa ideia aqui? Vocês já pensaram nisso? Então, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É isso, né? Acabamos? Olha lá, gente. Muito obrigada.